eu vou mostrar para você usar a fé. Usar a fé é certo ou errado? É certo ou errado? Eu não ouvi. Certo. Usar a fé é fazer a coisa certa. Amém? Mas tem muitos que usam de maneira errada. Usam de maneira errada. Você veio à igreja hoje participar da reunião, ser abençoado, tomar a Santa Ceia. É usar a fé de maneira certa ou de maneira errada? Certa. De maneira certa. Às vezes a pessoa usa a fé pensando que está certo, mas está de maneira errada. Como assim, bispo? A fé, ela é o poder de Deus dentro de nós. As igrejas, as religiões, às vezes, ou na maioria das vezes, equivocado, ensina que a fé, ela lhe dá o direito de cobrar, de exigir de Deus. Às vezes, o pastor, o bispo, no desespero, ele leva o povo a usar a fé para agredir a Deus, para pressionar a Deus. Por exemplo, você que veio hoje, e daqui a um tempo você diz: eu não vou mais na igreja, porque Deus não me abençoou. Você é esse tipo de pessoa. Você usa a fé para obrigar a Deus. Uma vez que Deus não lhe atende, você sai da igreja. Você que diz assim: eu desanimei, eu fiz campanhas, eu fiz propósitos, eu passei a dar o dízimo, eu peguei o carnezinho, eu passei a fazer votos, eu perdoei, eu larguei a vida errada, eu me batizei, mas eu desanimei. Quando você desanima, você está dizendo, sem palavras, mas com atitude, que Deus falhou, que Deus não foi competente, que Deus não realizou os seus desejos. Imagina, bispo, capaz, que isso, bispo? Nunca. Um rapaz, ele fez como muitos por aí, muitos evangélicos, muitos religiosos, ele cobrou do pai, ele exigiu do pai, e o pai entregou. Só que, por ele apresentar uma fé ignorante, uma fé estúpida, uma fé agressiva, veio as consequências, porque está escrito na palavra de Deus não se zomba. O que o homem, o que o ser humano plantar, vai o quê? Colher. Você pode até pegar o envelope do dízimo e, na ignorância, claro que está errado, incentivado por algum pastor, você pegar e dizer: ó Deus, o Senhor disse que quem fosse fiel no dízimo, o Senhor abriria a janela dos céus, derramaria bênçãos sem medidas e repreendia o devorador. Então a sua palavra não pode voltar atrás, porque o Senhor não é mentiroso, e porque eu estou sendo fiel, eu tenho o direito de cobrar. Me dá. Deus, na sua humildade, pode até te dar. Quantas mães que dá dinheiro para o filho sabendo que ele vai usar droga? Quantas? Ele pode até fazer o teu gosto, mas você vai colher,
Porque esta fé, ela não tem qualidade. O povo de Israel no deserto, faltava comida, faltava água, faltava sombra, faltava roupa, faltava dinheiro. Eles iam até Moisés e cobravam de Deus: cadê? Cadê o dinheiro? Cadê a saúde? Cadê a roupa? Cadê a comida? Cadê a sombra? Cadê a bebida? Cadê? Cadê? Ele prometeu? Cadê? Se eu sou filho dele, ele é pai, cadê? Cadê? E Deus dava. Deus dava. Sabe o que aconteceu com eles? Nenhum deles entrou na terra prometida. Se você cobrar de Deus, se você exigir de Deus, se você colocar Deus contra a parede, se você ficar zombando de Deus, porque Ele não te abençoou, ou duvidando do poder dEle, Ele pode até te abençoar, porque Ele é misericordioso, mas você perde a sua salvação. Você perde o quê? A salvação. Você não entra na terra, que é o reino dos céus. Esse rapaz, ele tinha tudo, ele cobrou do pai, ele exigiu do pai. É como muitos religiosos, é como muitos evangélicos, a oração deles é só para cobrar, é só para exigir. Se Deus é Deus, tem que me abençoar. Teve um pastor que eu trabalhei num outro ministério. Um dia, na sua loucura, no seu desespero, ele falou na reunião: se o Senhor não descer para me dar, eu vou subir e vou te pegar. Hoje ele tem câncer. Hoje ele tem o quê? Câncer. Ele foi muito petulante com Deus. Ele foi muito arrogante com Deus. Não é porque é bispo, porque é pastor, não é porque é crente de igreja que você tem que desrespeitar a Deus. Ele dando ou não, ele continua sendo pai e merece respeito. Quem está compreendendo? Vocês entendem isso? Eu liguei a televisão outro dia e um pastor de uma igreja, eu não vou falar nomes aqui, porque vai dar a entender ou pensar que eu quero perseguir, mas um pastor falou numa oração, eu ouvi, pastor de uma igreja muito conhecida, aí por aí, ele falou: se o Senhor é Deus, por que não abençoa? Porque se eu tivesse pedido para o diabo, ele já tinha dado. É o que se ensina por aí, é o que se ensina por aí. Faz o voto e cobra de Deus, porque se ele prometeu, ele tem que cumprir. Está errado. Deus não deve para ninguém. Deus não deve. Sabe quem deve para Deus? Nós, porque Ele entregou o Filho dele para morrer no nosso lugar. Quem aqui quer ser muito abençoado na sua vida? Não cobre nada de Deus. Você só fale para Ele: eu te amo, Senhor. A tua presença é o que mais vale para mim. Ouça o que eu estou dizendo. Dia após dia, sem você perceber, Ele vai entregando tudo que você precisa. Diga glória a Deus. Amém. Diga assim: quando estou na fé. Diga: quando estou na fé, eu não posso exigir, eu não posso cobrar do meu Senhor. Glória a Deus. Olha o que esse rapaz fez. Capítulo 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo. Quer dizer, a história do filho perdido. Do filho o quê? Perdido. Então assim, ó, versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: é a fé que é ensinada por aí, que não é da Bíblia. Olha o que esse rapaz falou para o pai dele: pai, dá-me
a parte dos meus bens que me cabe. Vem cá, olha para mim. A herança, pelo correto, por respeito ao pai ou à mãe, a herança, ela tem que ser dividida ou recebida antes ou depois que morrem os pais. Quando uma pessoa quer a herança antes que o pai morra, isso quer dizer que ela não ama aquele pai, ela ama o que o pai tem, é o interesseiro. É o interesseiro. Porque quem ama o pai e a mãe, espera, com todo respeito, o dia que meu pai e minha mãe morrer, nós vamos ver o testamento, o inventário e dividir a partilha dos bens. Ele não, é igual muitos na igreja, antes da hora, porque tudo tem o tempo de Deus. Tudo tem o quê? A hora certa que Ele vai entregar. A pessoa, ela fica determinando, ela fica exigindo. Se é Deus, tem que me dar. Se é pai, tem que me dar. Se prometeu, tem que cumprir. Eu fiz a minha parte, agora você tem que fazer a sua. E não é na hora. E o apressado come cru. Não é a hora. Eu determino aqui, Senhor, eu determino em nome de Jesus que essa pessoa seja curada, mas eu tenho consciência que é no tempo dele. É no tempo, eu não estou exigindo, eu quero agora, só tem que curar agora. Não. Eu quero, Senhor, que essa mulher seja curada, mas é no tempo dele. Quando a pessoa toma o remédio, o efeito não leva um tempo? Sim ou não? Não leva um tempo para o remédio fazer efeito e cortar a doença? Sim ou não? A mesma coisa com Deus. Quando você vem na igreja querendo empurrar Deus, é agora, é agora, é agora, não pode passar de agora, e se não for agora, eu não volto mais na igreja, eu abandono a igreja, eu não quero mais saber. Você está errado. Essa fé, ela não agrada. Você pode até conseguir o que você quer, mas a consequência é drástica, a consequência é complicada. Olha o que aconteceu. Ele exigiu, e ele, o pai, lhes repartiu os haveres, porque o pai é misericordioso, o pai é bom. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá, aí começou as consequências, dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, quer dizer, uma vida fingida. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava, mas não foi ele que exigiu do pai tudo? Não foi ele que exigiu tudo e o pai deu tudo para ele? Mas ele perdeu tudo e depois ninguém dava nada. Enquanto você cobrar de Deus, enquanto você exigir de Deus, enquanto você ficar pondo Deus contra a parede, enquanto você ficar murmurando e reclamando porque Deus não te abençoa na hora que você quer, lá na frente, ainda que você queira dividir com os porcos a lavagem, a ração, ninguém dá nada. Ouça, irmãos, Deus tem tudo para dar para mim e para você. Quem crê nisso? No tempo dele. No tempo dele. Continue adorando, continue na casa do Pai, continue na igreja. Ele preferiu ir embora da casa, ele preferiu ir embora da igreja. A presença do Pai não era importante, só o que o Pai tinha que era importante. Tem gente que está na igreja só pelo que o Pai pode dar. Você tem que estar aqui, não pelo que Ele quer, o que Ele pode dar para você, ou o que você quer receber dEle. Você tem que estar aqui sempre, porque Ele é Deus, porque Ele é Pai.
e no momento certo, na hora certa, Ele vai realizando todos os desejos do seu coração. Amém? E diz assim, ó, versículo 17: então, caindo em si, quer dizer, quando caiu a ficha, quando ele acordou, então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai. Aí mudou a fé, ó. Tem gente que só aprende a usar a fé quando apanha na vida. Tem gente que só vai aprender a usar a fé quando a vida lhe der uma rasteira. Tem gente que só vai aprender a usar a fé quando der com os burros na água. Aí quando ele viu que tudo estava dando errado, aí veio a humildade. Ao invés de cobrar, ao invés de exigir, ele aprendeu a adorar. Ele aprendeu o quê? É isso que muitos não sabem. Sabe reclamar, sabe murmurar, mas não sabe adorar. Aí diz assim, ó: levantar-me-ei, versículo 18, e irei ter com meu pai. Irei ter com quem? Ele sentiu a ausência do pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, olha como mudou a fé dele: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Diga glória a Deus. Entenda uma coisa, irmãos: você pode cobrar de Deus. É isso que você aprendeu nas igrejas, é isso que você aprendeu nas religiões. O mundo te ensinou isso. Se Deus não abençoar, porque Ele não é Deus. Se Ele é pai e eu sou filho, Ele tem por obrigação me sustentar. Foi isso que você aprendeu. Se eu sou dizimista, se eu sou coluna, Ele tem que fazer, porque eu estou fazendo a minha parte. Se você é esse filho, eu digo, com todo lamento, a sua história vai ser muito ruim. Mas se você é aquele filho que todos os dias, quando vem à casa do pai, diz assim: pai, eu peco contra o Senhor, as pessoas, contra o céu, eu estou errado, eu preciso de ajuda, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua compaixão. Senhor, eu tenho aqui uma lista de pedidos, eu tenho aqui muitas coisas que eu preciso, mas eu não quero forçar a barra, eu não quero colocar o Senhor contra a parede, eu não quero lhe obrigar, não, eu confio que na hora certa o Senhor vai me abraçar, me beijar e entregar tudo que eu necessito. Meu irmão, minha irmã, até o que você imagina de bom, ou o que você não imagina de bom, Deus vai realizar na tua vida. Deleta da tua mente, apaga da tua mente ensinamentos diabólicos que você aprendeu por aí. Na Igreja Mundial, nós cremos na palavra de Deus, não na palavra do homem. Essa igreja não é melhor do que as outras, ela tem defeitos e falhas, mas Deus, através do apóstolo Valdemiro Santiago, através da bispa Francileia, nos ensina todos os dias
que a Deus não se cobra, a Deus você se humilha, a Deus você não exige, a Deus você reconhece a tua insignificância. Você tem que exigir que o diabo saia da tua vida. Você tem que exigir que os demônios saiam da tua vida. Quem está compreendendo? Não adianta. Você está aqui hoje, desanima. Sabe por quê? Porque no fundo você está cobrando de Deus. Fique todos em pé, por favor.